Olha que bacana o que a Dinália está falando aqui. Espera aí, pessoal do YouTube, eu só vou dar uma olhadinha aqui. Eu não consigo achar as coisas quando estou estressada, não sei onde deixo. Qual função executiva é essa? Conta aqui quem está desde o início, qual função executiva é essa? Ela não consegue achar as coisas, ela não consegue manter a informação para continuar procurando. A Dinália, isso é incrivelmente conectado ao estresse, ao nosso cérebro estar sobrecarregado. Ele realmente sobrecarrega, ele realmente precisa de pausas. E aí ainda tem outra situação, né? Dependendo do item, fica muito pior. Por exemplo, se você já está atrasada e está saindo de casa e não encontra a chave do carro, acabou. Acabou, porque você já chegou no carro, em cima da hora, pensando assim, bom, eu tenho 12 minutos para chegar onde eu preciso, cadê a chave do carro? Aqueles 12 minutos, eles vão ser diminuídos, que você vai ter que voltar para procurar a chave. E aí, como é que faz? Não dá para parar o tempo. Seu cérebro está ali a 1000 por hora. Você precisa fazer aquilo que você se propôs a fazer. Olha qual vai ser a ação dele. Ele vai tentar escolher o que é sobrevivência. Ele vai tentar escolher o que vai manter você vivo. Ele não vai ficar se prendendo às informações de e a chave, e isso e aquilo. Não. Se a gente for pensar assim, pegando esse exemplo da Dinália, trazer esse exemplo para uma situação mais prática ainda, olha isso. Você recebeu uma ligação da escola do seu filho e ele se machucou de tal maneira que estão levando para o hospital. Então, é assim, encontra a gente lá no hospital, tal, ok. Você saiu no trabalho ou você estava em casa, independente, chegou lá, cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? O que o seu cérebro vai se manter ativo? Para quê? Em qual assunto que ele vai se manter ativo? Meu filho, meu filho, meu filho. Ele não vai ativar a chave do carro, a chave. Não. É meu filho, e agora? O que será que aconteceu? E ele vai ali naquelas informações. Será que está bem? Será que está chorando? Será que machucou muito? Quem será que levou? E como é que está lá? Será que vão atender? Enquanto o seu cérebro está naquele desespero da situação, ele vai se sobrecarregar e a chave do carro que você precisa lembrar que está dentro da bolsa laranjada que você usou no sábado à noite, numa festa de casamento, assim, 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 ele não vai trazer essa informação de imediato. É lógico que você vai procurando e ele vai tateando os lugares e a memória vai naquela força de vamos lembrar, vamos lembrar, vamos lembrar. Mas a gente tem que entender que tem toda uma movimentação dentro das funções executivas que vão ou não nos ajudar. O que é o melhor para fazer nesse momento? Sabe quando a gente para e respira mesmo? Vocês sabem, porque a gente está assim, nesse movimento, né, de calmas, vamos trazer assim, esse movimento tranquilo, ouvir os pensamentos, vamos meditar e tal. Quando a pessoa fala assim, calma e respira, todo mundo sabe do que está falando. Então, é o tipo de situação que você precisa realmente parar, mas não é parar porque você é negligente com a necessidade de sair de casa ou negligente de, não, vai se atrasar de propósito. Não é. É para você dizer para o seu cérebro assim, eu vou te dar 2 segundos para você se organizar. Eu vou te dar 3 segundos para você se regular. É isso. Eu tenho dito muito isso aqui em casa, muito. Ajuda seu cérebro. Ajuda seu cérebro. E é isso. Ajuda. As funções executivas, elas servem para nossa sobrevivência o tempo todo. Mas automaticamente o que o cérebro vai fazer, o que a nossa cognição vai fazer, é buscar a sobrevivência. Então, não tem como você querer automaticamente encontrar a chave do carro se o que está em risco é a sua vida. Ah, mas se for uma outra situação, se o carro estiver sendo roubado e tal, e tal, e tal, é óbvio que vai pela sobrevivência. Tudo é pela sobrevivência. E as funções executivas são essa sobrevivência. Mas se a gente estiver numa situação de
extremo sobrecarregar desse cérebro, as funções vão se atrapalhar. Tem um exemplo, que eu vou fechar esse assunto com ele, porque é um exemplo muito, muito, muito claro que ficou na minha memória quando este médico psiquiatra falou para mim: você precisa parar. Ou você para, ou seu corpo te para. Você precisa parar. Foi quando eu comecei a questão da transição profissional. Foi quando eu entendi que o meu amor e a minha paixão pela sala de aula não eram suficientes para me manter ali, amando e vivendo a sala de aula. Foi quando eu realmente precisei repensar, entrar em transição profissional, saber que era possível mudar, né? Porque tá tudo bem você começar de novo, não tem idade para você começar de novo. Não tem pausa que faça você não começar de novo. Ah, mas está num leito de hospital, perdeu. Sabe aquelas coisas assim extremas? Dá para começar de novo, acredite. Dá. Se a pessoa tem ali essas funções executivas em funcionamento e que consiga restabelecer metas, eu até conversei com uma moça ontem aqui, metas de curto prazo, médio prazo, longo prazo, você consegue montar esse planejamento e executar, olha o comecinho lá da nossa conversa. Você consegue fazer isso? Então você consegue começar de novo. Tá tudo bem. E o que esse psiquiatra me explicou? Dr. Gabriel. Ele disse o seguinte para mim: imagine aqui 2 coelhos dentro de uma floresta. Um coelho super ansioso, estressado, nervoso, preocupado, para lá e para cá, para lá e para cá, resolve isso, resolve aquilo, e tem que dar comida para os filhotinhos, e tem que fazer filhotinhos, e tem que fazer isso, e vai para lá e vai para cá. Esse coelho não para um minuto. E tem o outro coelho, que está ali tranquilo, as coisas estão acontecendo, ele está só observando, a vida dele é só respirar, é só ficar numa boa. 2 coelhos. E aí ele falou de novo: esse coelho agitado, ele tem muitas coisas para fazer, e o tempo dele não é suficiente. Ele está sempre correndo, ele está sempre atrasado, ele está sempre querendo fazer mais coisas, ele está sempre precisando buscar algo novo. O outro coelho, não. Para esse coelho aqui, está tudo bem do jeito que está. Tem dia que ele nem se levanta do lugar que ele está. Ele está numa floresta, ele está contemplando a natureza, ele está ali vivendo com tranquilidade, as coisas para ele estão ótimas. Comer, se cair alguma coisa da árvore, a gente come, senão eu me alimento da luz. Ele quis mostrar para mim que eram 2 opostos, muito grandes, esses 2 coelhos. E aí a pergunta dele para mim foi assim: qual dos 2 coelhos vai viver mais tempo? Olha isso. Qual dos 2 coelhos vai viver mais tempo? E aí eu olhei para ele e falei: é claro que é o coelho que contempla a natureza, que é o coelho que está tranquilo, relaxado, que vive o momento. E, claro, o outro daqui a pouco estafa, estressa, tem um piripaque, um ataque psicótico, não dá. E aí o médico olhou para mim e falou assim: o coelho ansioso vai viver mais tempo. Aquilo para mim foi um choque, porque eu falei: isso aí está completamente fora do que a gente aprende. E ele disse: você sabe por que o coelho ansioso vai viver mais tempo? Porque a ansiedade dele faz com que ele fique alerta aos predadores. E estar alerta aos predadores na realidade desse coelho é muito mais importante do que estar contemplando a vista da floresta. Isso deu um nó na minha cabeça. Por que deu um nó na minha cabeça? Porque a gente acha que a gente tem que seguir um padrão. Porque a gente acha que a vida é igual para todo mundo. Porque a gente acha que se a gente não fizer o que o outro fez, a nossa vida não está legal. E não é assim. Por que o coelho ansioso vai viver mais? Foi quando eu olhei para ele e fiz exatamente essa pergunta. Doutor Gabriel, por que o coelho ansioso vai viver mais? Aí ele olhou para mim e falou assim: porque ele é um coelho. E enquanto coelho, dentro de uma selva, ele precisa ser como ele é para ele viver mais. E você, quem é você? Você é um coelho? E eu olhei para ele e falei: não. E ele falou: então busque entender quem você é e o que você precisa fazer para viver mais.
Não se compare a um coelho. Olhe para você e perceba, dentro da sua necessidade e da sua experiência, o que você precisa para viver mais. E faça a escolha certa. Parece simples, né? Mas não é simples. Parece tranquilo, mas não é. Então, a essência do que foi falado ali naquele momento trouxe essa visão e essa convicção de que não há igualdade entre as pessoas. Que as pessoas, por mais que possuam as mesmas funções executivas, que as crianças que estão na mesma turma aprendendo o mesmo conteúdo, não há pessoas iguais. Não tem essa necessidade de querer que as pessoas sejam iguais. As pessoas precisam sim se conhecer, saber como elas funcionam, suas funções executivas, que foi o que a gente conversou hoje, e como lidar com esse planejamento e execução. Não existem pessoas iguais e não teria graça se a gente vivesse em meio a pessoas iguais a nós. Por que que não teria graça? Porque esse planejamento e essa execução seria um processo de reprodução apenas. Não seria um processo de crescimento, de autoconhecimento, de busca pelo novo. Então, o que que eu quero deixar aqui hoje para vocês, já finalizando esse movimento? Tudo que é relacionado ao ser humano, conectado ao cérebro, a comportamento, a aprendizagem, precisa ser respeitado dentro de uma individualidade. Vou falar de novo. Tudo que é relacionado ao ser humano, ao cérebro, ao comportamento, precisa ser respeitado dentro da sua individualidade. Cada pessoa traz uma história, cada criança traz uma família, e cada pessoa tem sim o que oferecer de melhor na vida da outra e o que não oferecer, que é o que você guarda e mantém até que você seja acionado para oferecer. Aquilo que você acha que não é legal, às vezes para outra pessoa é. Aquilo que você acha que é incrível, às vezes para outra pessoa não é. Imaginem isso nos pares dentro da sala de aula. Imaginem isso nos pares da adolescência. Isso é sociedade, é estar ali trazendo esse movimento de planejamento e execução o tempo todo, para que haja uma melhor maneira de se viver e uma melhor maneira de agregar na vida do outro o que você tem em você. Guardem isso. Comentem o que vocês acharam, me conta no decorrer da semana como foi para vocês essa breve reflexão sobre funções executivas, sobre esse movimento de neuroplasticidade, como que o nosso cérebro cria e recria movimentos para que a gente tenha conquistas e mais conquistas, como que a gente consegue transformar essas frustrações, aprendendo com elas em oportunidades e, acima de tudo, como é possível agregar na vida do outro aquilo que a gente tem na nossa história, na nossa experiência.